Imagens, elas vão ajudar a esclarecer esse caso. É importante isso ter saído na imprensa, inclusive, né? Porque a imprensa pode ajudar na cobrança da explicação desse caso, né? De como a mãe desse motorista, ela começa a atuar ali com os policiais militares de um jeito que eles conseguem que eles conseguem sair de lá, do local, da cena do crime. Um crime desse, grave, né, ô Josias? É, É, e que mostra a importância da câmera. sem dúvida. Esses dados da investigação, incluindo as imagens obtidas por meio das câmeras que estavam grudadas no uniforme dos policiais, esses dados revelam o óbvio, né? Confirmam o óbvio. O que é que nós temos nessa cena? Um milionário que saía de uma balada, esse Fernando Sastre, entrou no seu Porsche e, em alta velocidade, abalroou o carro de um motorista de aplicativo, Ornaldo da Silva Viana, que ralava ali de madrugada para atenuar a realidade que é comum à maioria dos brasileiros que estão condenados a conviver com o fim do salário antes do final do mês. Estava ele ralando ali para melhorar a sua renda e foi abalroado por esse milionário e morreu, né? Então, houve um crime. E diante do crime, a polícia se portou inadequadamente, o judiciário, posteriormente, também se portou de forma inadequada, porque até agora esse personagem está solto. A mãe do motorista, que estava ali com a voz pastosa, pilotando o Porsche, a mãe se portou inadequadamente, porque retirou o filho da cena do crime, sob o pretexto falso de que o levaria para o hospital, e ele estava ali com um arranhão leve, nem foi para o hospital, não foi para a cadeia. Os policiais que estavam atendendo a esta ocorrência tampouco sofreram alguma sanção grave. Então está tudo como antes, exceto pelo motorista de aplicativo. Esse morreu. Esse não tem mais saída para o caso dele. Foi para a cova, não é? Então tudo está errado nesse episódio. À medida que a investigação expôs o óbvio, o errado deveria ser corrigido, mas até agora não se corrigiu nada. Ainda vai para o terceiro pedido de prisão preventiva do motorista que agiu de forma criminosa. Não há notícia ainda de abertura de um processo para. Isso é caso de afastar o policial da corporação. O policial que age desse modo, que é tão óbvio isso, você está diante de um acidente de trânsito que resultou em morte. Qual é o primeiro procedimento que você tem que fazer? É submeter o motorista do Porsche, que provocou o acidente, a um teste de bafômetro. E não se fez o óbvio, né, nesse caso. Então, um policial como esse, ou os policiais que lá estavam, eles não têm condições técnicas de permanecer na corporação, mas não há notícia de abertura de procedimento que possa resultar no afastamento desses personagens. Então está tudo errado, Fabíola. Está tudo errado. E as autoridades, as pessoas envolvidas no episódio, demoram em corrigir o que está errado, não é? Isso me lembra um episódio, Fabiola, mal comparando, porque sai de um cenário que está envolvendo aí um milionário empresário e vai para um cenário que parece mais conosco, que está mais próximo de nós. Houve um caso de um jornalista, chamava-se Pimenta Neves, era diretor de redação de um grande jornal de São Paulo, do estado de São Paulo. Ele se envolveu num assassinato, assassinou uma jornalista chamada Sandra Gomide. E esse personagem retardou, por meio de 49 recursos judiciais, foi retardando o julgamento, o processo e tal. Depois ele até foi preso, passou lá, pagou pelo seu crime, mas o judiciário retardou esse processo por tanto tempo que ficou a impressão de que esse personagem era um personagem Sim. privilegiado, não é? Então nós temos esses Tem, casos, é tem muito outros comum na episódios, né? sociedade Bem brasileira. importante Não você pode, lembrar. não é?